A Igreja Universal chorou com esse testemunho, irmãos, muito forte. O bispo Adilson morreu na terça-feira retrasada. Literalmente falando, não foi ninguém que falou para mim. Eu vi. E os médicos, eu não sei quem assistiu, mas os médicos deram depoimento. Os médicos falaram que ele morreu, não tinha batimento nenhum, não tinha vida nele. Nós estávamos jogando bola aqui num campo daquele jogador Elias, onde jogamos às terças-feiras de 10 à meia-noite. E quando deu 00:03 para 00:04, são 3 times, o time do bispo Adilson, o meu e mais um time de um pastor. E o meu tinha perdido, eu fui para o carro esperar o bispo Adilson. Geralmente acaba 00:00, só que eles deram mais 5 minutos. E o bispo Adilson estava jogando contra outro time e ele caiu. Quando ele caiu, eu não vi. E um pastor que estava do lado dele perguntou como é que ele estava. Bispo, o senhor está bem? O senhor está passando mal? E ele não respondeu. E aí um pastor correu e me chamou no carro. Eu até pensei que era brincadeira. Porque bispo Adilson tem 52 anos, bispo Adilson se cuida. Bispo Adilson faz exercício, além de jogar bola, ele faz exercício. 3 ou 4 vezes por semana, se alimenta bem. A gente não esperava que aconteceria isso com ele. E eu corri, quando eu cheguei lá eu vi uma cena muito forte. Porque ele foi perdendo a cor, ele foi ficando roxo. E aí na hora eu orei, pedi a Deus que agisse ali, os pastores oraram também. E nós ligamos para a ambulância, mas ia demorar muito. E do lado tinha um posto. Perto do campo tinha um posto, uma UPA nova, recém-inaugurada, pouco tempo de inaugurada. E nós não sabíamos que tinha UPA ali. Nós íamos levar no hospital mais perto, mas não ia dar tempo. Como vimos que a ambulância estava demorando e ele foi desfalecendo e ficando gelado e mudando de cor, então nós colocamos ele dentro do carro. E dentro do carro nós ficávamos pedindo: Deus, não leva ele, Jesus, não leva ele, Jesus. Nós precisamos dele, olha a tua obra aí, a necessidade, a obra é grande, os trabalhadores são poucos, Deus, não leva ele agora. E chegamos na UPA, depois de 8 minutos, mas nós só achamos a UPA porque Deus usou um rapaz que não é da igreja, que quando ouviu o pastor falar assim, eu vou colocar o carro dentro do campo e vamos levar ele, e o pastor entrou com o carro no campo, o rapaz ouviu e correu para a porta. E nós saímos para procurar o hospital mais perto, tudo correndo, tudo rápido. E o rapaz pulou na porta do carro. Foi Deus. Ele pulou e se pendurou na porta. Ficou pendurado na porta e falou: dobra a direita e a direita. E chegou lá. Tinha uma UPA. Terça-feira, 00:00 e pouco. Você achar uma UPA, tudo certinho, uma equipe, o médico, tudo certinho. Pô, e o médico foi usado por Deus. E ele ficou tentando animar o bispo Adilson, né? Fazendo a massagem cardíaca, ele não voltava, dava choque, ele não voltava. E eu fiquei pensando: meu Deus, vou ligar para o bispo Renato, porque eu vou avisar, mas eu queria avisar com uma boa notícia. E saiu enfermeira, até agora nada, não voltou. Não voltou, estamos tentando. Falei: posso entrar? Não pode entrar. Não voltou. E aí deu 00:13, eu liguei para o bispo Renato, falei: bispo, tinha acabado de acordar, né, com aquela ligação. Falei: bispo, aconteceu uma situação e o bispo Adilson caiu aqui no campo, né, e não voltou até agora. Ele disse: estou indo aí agora. E fez uma oração também. Ó Deus, não é justo. A gente tem um servo desse que se dá tanto na obra, e agora no final dos tempos a gente perder. Não é perder, né? Deus ia ganhar, né? Mas a gente aqui ia perder mais um soldado. Já somos poucos. No final dos tempos você quer ser 1000, você quer tirar, né,
remir o tempo, aproveitar o máximo que puder. E o bispo Adilson voltou depois de 16 minutos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque quando ele voltou, ele não acordou. Ele voltou só o coração, voltou o batimento. Mas ele ficou em coma induzido e depois ele foi transferido para o hospital. E lá no hospital, ele ficou na UTI 2 dias. 2 dias. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque os médicos falando, todo mundo falando, olha, quando a pessoa tem isso, quanto mais rápido for melhor, e a gente não sabe quais são as sequelas que vão ficar. Ele pode ficar sem falar, ele pode ficar gago, ele pode perder o movimento do corpo, a gente não sabe como ele vai voltar, e ficou aquela expectativa para 2 dias depois, quando ele deixasse, ele fosse estubado, né? Ele saísse da intubação, como é que ele ia voltar? E veio aquele pensamento assim, meu Deus, eu poderia ter sido mais rápido. E o Espírito Santo falou comigo naquela passagem de Lázaro, não, você não poderia ter sido mais rápido. Se você fosse mais rápido, não ia acontecer o que eu queria. Eu queria aqueles 16 minutos. Eu queria que esse testemunho fosse mais forte do que você imagina. Eu ouvi isso de Deus, me tranquilizou. Que eu falei, meu Deus, a UPA aqui do lado. Se a gente vai brincar com os pastores, era obrigação nossa saber onde é que tem um posto mais perto, um hospital, para que na urgência, né, a gente chegasse mais rápido. Na emergência a gente chegasse ali, né, de uma maneira rápida. Mas Deus fez igual como aconteceu com Lázaro. Jesus demorou para que ficasse claro que foi Deus. E eu vi os médicos, quem viu os médicos dando testemunho? Quem viu? Os médicos dando testemunho, 3 médicos dando testemunho. E ele disse que teve um momento que ele falou, meu Deus, mas por que aconteceu isso? Estou te servindo. E veio essa passagem, quem é o caco? Quem somos nós para falar alguma coisa com Deus? Para questionar alguma coisa? Nós somos pó. Somos pó. E ele em seguida leu esse versículo, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E ele falou, isso vai cooperar para o ganho de almas. E almas estão sendo alcançadas com o testemunho dele. E nós estamos vendo Deus usar uma coisa aos nossos olhos ruim, mas Deus usar para o bem. Nós estamos vendo isso. Até brinquei com ele hoje, falei, o senhor voltou até cantando. Voltou até cantando. Ele ainda está se recuperando. Tem coisas que ele não falou tudo. Ele está se recuperando, ainda tem ponto. Ainda hoje, quando ele levantou a camisa, estava bem roxo. Naquele movimento do coração, quebrou uma costela. Então, não foi uma coisa simples. Foi uma coisa muito forte. Mas graças a Deus, cada dia ele está melhor. O bispo... Existe um louvor que a minha mãe cantava muito. E esse louvor, a letra dele diz que existem coisas que só Jesus faz. Existem obras que só Jesus pode realizar na nossa vida. Não se engane, não se engane. Quando nós ouvimos esse testemunho, nós entendemos que nada que aconteceu aqui foi por acaso. Tudo que aconteceu nesse testemunho foi a mão de Deus agindo e mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle dos seus passos. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe das células que estão no seu organismo. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Deus está mais perto do que
o amigo chegado. Deus está mais perto do que o seu cônjuge. Deus está mais perto de você do que a própria camisa que você está vestindo neste momento. Entenda isso, irmãos. Deus, ele não faz nada por acaso. E quando nós ouvimos um testemunho como esse, a nossa fé é edificada em Deus e nós aprendemos que Deus, ele ainda continua fazendo coisas impossíveis acontecerem na nossa vida. Aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Aquilo que tira o teu sono não tira o sono de Deus. Aquilo que te perturba não perturba a Deus. Até porque Deus, ele tem todo o domínio, todo o poder. A vida e a morte estão nas mãos dele. E quando ele quer, ele tira. E quando ele quer, ele também dá. Entenda isso, irmãos. O bispo falou sobre Lázaro. E é verdade, irmãos. Jesus chegou na casa de Lázaro, no túmulo de Lázaro, depois do 4º dia que ele já havia morrido. Precisamos entender isso. Deus não age por meio de ansiedades. Deus não age da maneira que eu acho que ele tem que agir. Deus, ele age da maneira que ele pensa e que ele acha que tem que agir, irmãos. 16 minutos sem batimento, 16 minutos. Esse homem parecia que estava morto. Mas 16 minutos depois, o dono de toda a vida, irmãos, que é Deus, ele devolveu a vida desse homem para mostrar para mim e para você, para revelar para nós que não existe nada que esteja fora do controle dele. Ele chama todas as estrelas na palma da sua mão, ele traz todas e chama cada uma pelo seu nome. Ele se inclina dos céus e vê os moradores da terra como gafanhotos. Ele traz as águas do oceano na concha das suas mãos, irmãos. Entenda isso. O nosso Deus, ele é poderoso e não existem impossíveis para ele. Se esse vídeo falou ao seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.